Continuando nosso seminário Israel Antiga e Moderna, vamos analisar mais um texto onde a mensageira do Senhor chama Cristo, de Jeová Emanuel. Foi Cristo quem mandou Elias dizer essas palavras ao rei apóstata. Jeová Emanuel tinha razões para estar muito descontente com a impiedade de Acasias. O que não havia feito Cristo para conquistar o coração de Israel e despertar-lhe confiança incansável nele mesmo. Por séculos havia ele visitado o seu povo com manifestações da mais condescendente bondade e inigualável amor. Desde o tempo dos patriarcas havia ele mostrado como estavam as suas delícias com os filhos dos homens, Provérbios 8:31. Fora ele auxílio bem presente para todos que a ele buscaram com sinceridade. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu. Isaías 63, verso 9. Contudo tinha dado as costas a Deus e procurado auxílio da parte dos piores inimigos do Senhor. É um texto bem semelhante ao anterior, mas é um pouco diferente. Esse aí está no Conselho sobre Saúde, página 455. Então, nesses vários textos, meus amados, nós percebemos a mensageira do Senhor chamando a Cristo de Jeová Emanuel, porque realmente, como diz lá em Números 23, verso 20, se eu não me engano, o nome do Pai está sobre o Filho, foi colocado sobre o Filho. Muitas vezes lá no Antigo Testamento, quando se refere a Jeová, o Senhor, ou alguma referência assim que nós poderíamos entender como sendo falando de Deus, ali é o próprio Cristo, que é o representante do Pai, representante da divindade diante dos homens. Vamos agora aqui analisar pequenos textos onde vemos aí claramente a verdade aí sobre a divindade, Cristo era o Filho de Deus, tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Patriarcas e Profetas, página 38. Mais um. Muitos dos simpatizantes de Lúcifer ouviram o conselho dos anjos leais, se arrependeram de sua insatisfação e de novo receberam a confiança do Pai e seu amado Filho. História da Redenção, página 16. Os ditosos pássaros esvoaçavam ao seu redor com temor, e ao ascenderem seus alegres cantos em louvor ao Criador, Adão e Eva, eu falei com temor, é sem temor, Sem temor. E ao ascenderem seus alegres cantos em louvor ao Criador, Adão e Eva uniram-se a eles em ações de graça, ao Pai e ao Filho. Patriarcas e Profetas, página 50. Então, Adão e Eva, eles não adoravam a Trindade, eles adoravam apenas ao Pai e ao Filho, a única divindade verdadeira, Pai e Filho empenharam-se na grandiosa e poderosa obra que tinham planejado, a criação do mundo. História da Redenção, página 20. Disse Deus a seu Filho, façamos o homem à nossa imagem, Gênesis 1:26. Idem, História da Redenção, página 20, ali na mesma página, na primeira página do segundo capítulo, se eu não me engano. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Cristo somente é a expressa imagem do Pai, Hebreus 1:3. Mas o homem foi formado à semelhança de Deus. Patriarcas e Profetas, página 18. Então não existe um terceiro que é a expressa imagem do Pai, somente Cristo. Satanás foi outrora um honrado anjo no céu, o primeiro depois de Cristo. Olha a hierarquia celestial como que era, Era Deus, depois Cristo e depois Lúcifer, Ele era o primeiro depois de Cristo. Mas quando Deus disse a seu Filho, olha que interessante aqui, mas quando Deus disse a seu Filho, façamos o homem à nossa imagem, Gênesis 1:26, Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem, e porque não foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. Primeiros Escritos, página 145. Olha que interessante, meus amados. E nós vamos ver aqui
que por causa disso, né, por causa dessa arrogância, dessa prepotência dele e da sua inveja de Cristo, ele foi expulso do céu e aqui na terra ele tem arrebanhado muitas e muitas pessoas para adorá-lo, né? Vamos ver isso aqui através do próximo slide. A Helena Petrovna Blavatsky, uma das idealizadoras das doutrinas da ONU, afirma em seu livro The Secret Doctrine que Lúcifer é conhecido como Espírito Santo no meio ocultista. Exatamente nesse livro aqui, né? A Doutrina Secreta, a Síntese da Ciência, da Religião e da Filosofia, volume 4, esse aqui, o simbolismo arcaico das religiões do mundo e da ciência. Então vamos ver o que ela diz aí, né? Olha que interessante, ó. Todos os pontos do espaço infinito vibram as correntes magnéticas e elétricas da natureza animada, as ondas produtoras da vida e da morte, porque a morte na Terra se converte em vida em outro plano. Olha o Espiritismo, né? Lúcifer é a luz divina e terrestre, o Espírito Santo. Olha isso aqui, meus amados. Olha a afirmação dessa mulher. Lúcifer é a luz divina e terrestre, o Espírito Santo e Satã a um só tempo. O Espírito Santo e Satã a um só tempo. Estando o espaço visível impregnado de modo invisível pelo sopro diferenciado, e a luz astral, os efeitos manifestados dos dois que perfazem um. Guiada e atraída por nós mesmos, é o karma da humanidade, a entidade ao mesmo tempo pessoal e impessoal. Falando aí de Lúcifer, né? Pessoal porque é o nome místico dado por Saint Martin, a legião dos criadores divinos, guias e regentes deste planeta, impessoais como o caos e efeito da vida e da morte universais. Então, se vocês quiserem ler a continuidade aí, mas o mais importante a gente vê aqui que essa Helena Blavatsky, ela fala claramente que Lúcifer é a luz divina e terrestre, o Espírito Santo e Satã a um só tempo. Que ela vem trazendo aí em seu livro, chamando aí o próprio Lúcifer de Espírito Santo. Agora olha que interessante isso daqui, meus amados, e que terrível ao mesmo tempo. Esse hino, Vinde Povo do Senhor, chama aqui, ó, e ao Espírito de luz, vinde Povo do Senhor, adorai com louvor, ao Deus Trino exaltai, a Jesus e a Deus o Pai, e ao Espírito de luz, que em bondade nos conduz, vinde Povo do Senhor, adorai o Deus de amor. Nós sabemos que os anjos, eles são espíritos ministradores, Hebreus 1, 13 e 14, e nós sabemos também que Satanás se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. Mas nós vemos aqui que esse hino aqui, o hino original, aqui já colocamos aqui uma tela do hino original, ele não traz essa adoração aí ao Espírito de luz, que é o próprio Lúcifer, né? Mas ele diz, vinde povo do Senhor, adorai com louvor, o seu nome exaltai, não é o Deus Trino exaltai, mas o seu nome exaltai, a Jesus e a Deus o Pai, dele advém as bênçãos mil, do perdão e amor gentil, vinde povo do Senhor, adorai o Criador. Então, esse hino ele foi alterado a letra justamente para se prestar uma adoração ao próprio Satanás, mesmo que inconscientemente as pessoas achando que estariam adorando aí o Espírito Santo, uma terceira pessoa da Trindade, etc. O livro Primeiros Escritos descreve uma visão de Ellen G. White sobre Satanás falsificando o Espírito Santo. Primeiros Escritos, páginas 54 a 56. Capítulo Fim dos 2300 dias. Então, se vocês não conhecem, leiam essa descrição, essa visão. É muito importante. Fala claramente aí, então, de Satanás, tipo imitando aí o Espírito Santo, correto, o Espírito Santo de Deus, se colocando aí como o próprio Espírito Santo. Como nós vimos também que lá no Espiritismo, aquela Helena Blavatsky, ela descreve aí claramente ele como sendo o Espírito Santo e Satã ao mesmo tempo. Vamos aí para alguns textos.
importantes aí a respeito dessa questão, né? Fui instruído a dizer: os sentimentos dos que andam em busca de avançadas ideias científicas não são para confiar. Fazem-se definições como estas: o Pai é como a luz invisível, o Filho é como a luz corporificada e o Espírito é a luz derramada. O Pai é como orvalho, vapor invisível, o Filho é como orvalho condensado em uma bela forma, o Espírito é como orvalho caído sobre a sede da vida. Outra apresentação: o Pai é como o vapor invisível, o Filho como a nuvem plúmbea, o Espírito é chuva caída e operando em poder refrigerante. Todas essas afirmações aí foram no contexto lá do Alfa das Heresias, né, com Kellogg. Todas essas definições espiritualistas, já estava entrando na Igreja Adventista, essas definições espiritualistas, são simplesmente nada, são imperfeitas, inverídicas, enfraquecem e diminuem a majestade a que não pode ser comparada a nenhuma semelhança terrena. Deus não pode ser comparado às coisas feitas por suas mãos. Estas são meras coisas terrenas, sofrendo sob a maldição de Deus por causa do pecado do homem. Livro Evangelismo, página 604. Então, comparando a Cristo com o orvalho, com a chuva, com a água, né? Essas coisas foram condenadas pela mensageira do Senhor, quando ela estava com vida. Mas isso foi no alfa das heresias, quando ainda a verdade estava muito forte e foi fortemente combatida dentro da Igreja Adventista. Mas hoje vivemos no período ômega da apostasia, onde esses conceitos espiritualistas a respeito de Deus tomaram um status oficial dentro da igreja. E veja aí como que esses conceitos eles ainda continuam acontecendo. Uma vez eu ouvi um amigo dizendo o seguinte: olha, a Trindade seria mais ou menos como uma grande empresa. Dentro de uma grande empresa existe ali um diretor de planejamento, um diretor financeiro e um diretor executivo, mas são todos da mesma diretoria, fazem parte da mesma empresa. Consegue definir exatamente o que é a Trindade? Não, mas nos ajuda a compreendermos. Quando eu era professor de ensino religioso, falando a respeito desse assunto da Trindade, eu conversei com os meus alunos e falei assim: olha, eu quero que vocês me deem exemplos possíveis da Trindade. Cada um veio com uma ideia mais interessante do que a outra. Interessante, então, vale chamar essas ideias de interessante essas ilustrações e pedir exemplos para definir a Trindade, por que não define na Bíblia, assim, professor, né? Talvez a Trindade seja como um time de futebol. É um só time, mas tem defesa, meio de campo e ataque. Eu falei, interessante, não consegue traduzir claramente o que é a relação de um Deus trino, mas é pelo menos interessante para ilustrar. Alguém disse assim: não, a Trindade interessante. É como um ovo. Você tem ali a casca, a clara e a gema, mas é um ovo só. Que absurdos. Temos também a questão da água, né? A água ela pode se manifestar de 3 formas distintas, diferentes, né? Você tem ela como vapor, você no estado gasoso, você tem ela no estado líquido e você tem ela de maneira solidificada, que é o gelo. Mas ainda continua sendo água. Não importa se é vapor, gelo, líquido, ainda assim é água. Então, meus amados, todas essas comparações. Vamos voltar ao texto aqui, né? Todas essas definições espiritualistas são simplesmente nada. São imperfeitas, inverídicas. Enfraquecem e diminuem a majestade, a que não pode ser comparada a nenhuma semelhança terrena. Deus não pode ser comparado a coisas feitas por suas mãos. Estas são meras coisas terrestres, sofrendo sob a maldição de Deus por causa dos pecados dos homens. Evangelismo, página 614. Então aqui nós vimos que no alfa das heresias foi comparada a luz. O Pai é como a luz, o Filho a luz invisível, o Filho a luz corporificada, o Espírito a luz derramada. O Pai é como orvalho, vapor invisível, o Filho como orvalho condensado em uma bela forma e o Espírito como orvalho caído sobre a sede da vida. O Pai é como vapor invisível, o Filho como a nuvem plúmbea e o Espírito a chuva caída e operando em poder refrigerante. Então, hoje foram além.
além de comparar com coisas da natureza, como o ovo e a água, como você viu aí, pastor Ivan Saraiva, né? Não é pastor mais da igreja, mas na época que ele era, fez um vídeo, tem um vídeo completo, esse vídeo completo, eu vou ver se eu encontro e coloco o link aqui embaixo para vocês. Além de usar exemplos de coisas da natureza, até de coisas profanas, como futebol, como empresa, né? Que assim não é uma coisa profana, mas é uma coisa secular do mundo, enfim, né? Comparações bizarras. Ele usa textos também, inclusive um texto adulterado, que a igreja sabidamente sabe e reconhece que foi adulterado, que é 1 João 5, 7, 8. Ele usa nessa pregação coisas absurdas para se tentar comprovar uma doutrina que nós sabemos ser uma doutrina totalmente satânica. Vimos aí que a doutrina que coloca o Espírito Santo como a terceira pessoa de uma trindade é uma doutrina satânica. No Espiritismo, o próprio Satanás é chamado de Espírito Santo, como vimos, né? No próximo vídeo, então, continuamos analisando alguns textos onde aparece a verdadeira e a correta divindade. Continue acompanhando aí os nossos vídeos, o nosso seminário. Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber os próximos vídeos. Não deixe de curtir, né, compartilhar, deixar seu comentário aí embaixo, é muito importante para fortalecer o canal, fortalecer os vídeos. Se você quiser ajudar a manter o canal, os links estão aí. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Eu vou contar para vocês uma história, estou falando para os irmãos. Um fato verídico que aconteceu comigo. Não foi com ninguém contou para mim. Aconteceu comigo. Aí eu mencionei, cerca de 20 e poucos anos, 30 anos atrás, quando não era cristão, eu era o grande terreiro, batia tambor no centro de Macumba, né? Então a família é capixaba, minha mãe era capixaba, então eu sou carioca, mas tem essa raiz aí do Egito, né? Essa raiz maldita do Egito. Irmãos, quando eu comecei a falar que lá no centro, que a gente estava batendo lá os atabaques, que o bicho estava demorando a chegar, aí um dos demônios cambono lá falou: mas demorou tanto a chegar, por quê? Sabe o que ele disse? Foi isso que eu falei para os irmãos na igreja. Aí eles interpretaram mal, aí o negócio virou um inferno, virou uma bagunça. Fala assim: eu estava na igreja me passando como Espírito Santo. Ai, para que eu falei isso? Obviamente, quem não está na mensagem vai achar que eu estava dizendo que o Espírito Santo era o Satanás. Não é isso? Irmãos, o povo se levantou, não houve uma bagunça na igreja, acabou o culto.